Olá, queridos estudantes do sétimo ano. Eu sou o professor Eduardo de Geografia e hoje daremos início à nossa primeira videoaula. Sejam todos bem-vindos. Nessa primeira videoaula, nós trataremos o percurso 4, cujo tema é Domínios morfoclimáticos do território brasileiro. Conceito de domínios morfoclimáticos. Domínios morfoclimáticos diz respeito à formação do relevo, à morfologia e à questão climática. Trata-se de uma regionalização proposta pelo professor Aziz Absaber, professor da Universidade Federal de São Paulo, a USP, e ele propôs uma regionalização dos domínios naturais e dos domínios morfoclimáticos do território brasileiro em 6 áreas, levando em consideração as semelhanças que existem nos aspectos físicos, como o clima, a vegetação e o relevo. A diferença quando se trata de domínios e bioma, domínios engloba todos os aspectos físicos, clima, vegetação e relevo. E quando se trata do bioma, estamos fazendo uma referência apenas à vegetação. Domínio amazônico, bioma amazônico. Quando se trata de domínio amazônico, eu levo a uma análise mais ampla, envolvendo a questão relacionada a todos os aspectos físicos, o clima, a vegetação e o relevo. Agora, o bioma amazônico é uma referência específica às características da vegetação. Segundo Aziz Absaber, o território brasileiro seria dividido em 6 grandes domínios morfoclimáticos e grandes áreas de transição. É isso que nós veremos a seguir. Segundo o professor Aziz Absaber, o Brasil é dividido em 6 domínios morfoclimáticos. O domínio da Caatinga, representado no mapa com a cor vermelha. O domínio da Mata Atlântica, representado no mapa na região litorânea pela cor bege. O domínio do Cerrado, representado no mapa pela cor laranja. O domínio da Floresta Amazônica, maior domínio morfoclimático brasileiro, representado na cor verde escura. O domínio das araucárias, representado na cor verde, e os pampas pradarias, representado na cor amarela. Observe que entre um domínio e outro, você tem uma faixa de transição. E é isso que nós veremos agora na nossa próxima lâmina. A faixa de transição, ela está localizada entre 2 ou mais biomas. E essa faixa de transição tem a seguinte característica. Ela vai possuir, uma área onde você tem o contato dos 2 biomas, dos 2 domínios. Portanto, nessa área você vai ter característica dos domínios que a cercam. Um grande exemplo de domínio de faixa de transição é o Pantanal Mato-Grossense. O Pantanal Mato-Grossense ele se encontra entre o Cerrado, a Floresta Amazônica e as matas de araucária. Portanto, é um domínio único que possui característica desses 3 grandes domínios morfológicos. É uma faixa de transição. Outra faixa de transição que nós temos muito importante é a Mata dos Cocais, que fica na região entre o Maranhão e o Piauí, onde vai possuir característica da Floresta Amazônica, do Cerrado e também do domínio da Caatinga. É uma região também muito importante em termos de faixas de transição. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Cerrado. Por que o Cerrado? Ora, o Cerrado, para nós do Distrito Federal, é o principal bioma, pois é o bioma do nosso território. O Cerrado é uma savana, a savana é um cerrado. O segundo maior domínio morfoclimático brasileiro, ficando atrás apenas da Floresta Amazônica. Também uma área com grande biodiversidade, principalmente falando-se de biodiversidade em plantas medicinais. O Cerrado é considerado uma farmácia a céu aberto. Uma vegetação semi-úmida, não é uma vegetação tão úmida quanto a da Floresta Amazônica,
e não é uma vegetação tão seca quanto a da Caatinga. Nós estamos numa área intermediária. O nosso solo, o solo do Cerrado, é um latossolo vermelho ou um latossolo amarelo, muito rico em ferro e alumínio, respectivamente, tornando o solo muito ácido, que faz com que a vegetação cresça com galhos tortos e uma cortiça na sua estrutura. Essa cortiça serve tanto para proteção durante uma queimada ou para retenção de líquido durante o período de estiagem. Essa vegetação do cerrado possui raízes profundas. Essas raízes profundas servem para buscar a água no lençol freático. O clima predominante na região do Cerrado é o tropical típico, com 2 estações do ano bem definidas. O verão quente, chuvoso, e o inverno frio e seco. Lembrando que frio faz uma referência à temperatura menor do que o verão. A maior parte do Cerrado brasileiro encontra-se no Planalto Central. Portanto, uma região plana e alta com altitude que varia entre 500 a 2.000 metros. A região centro-oeste abriga boa parte desse cerrado. Os principais impactos ambientais no cerrado. Primeiro, o garimpo, a mineração. É um impacto muito grande, principalmente quando se fala das grandes mineradoras e também do garimpo clandestino. O assoreamento dos rios. O assoreamento se dá a partir da retirada da mata ciliar, da vegetação que fica à margem dos rios, gerando um processo erosivo onde as margens dos rios vão despencar em um solapamento, fazendo com que esse rio fique mais largo, raso, dificulta a navegabilidade e essa água vai gerar um processo erosivo muito mais eficiente. A contaminação das águas e dos solos por mercúrio, dado aí o garimpo, dada a mineração, e o avanço da agropecuária. O avanço da agropecuária hoje é um grande problema, principalmente da soja, nos estados do Mato Grosso do Sul, e também a pecuária dentro do Goiás, Tocantins e outros estados. Unidades de conservação. Segundo a legislação brasileira, que é chamada de SNUC, que é o Sistema de Unidades de Conservação, a proteção da natureza do Brasil ela é feita em 2 vertentes, em 2 correntes. Primeiro, a proteção pública, que é o Estado que garante a proteção de parques nacionais, reservas biológicas, estação ecológica de referência de vida silvestre, EZCAI. Um exemplo dessas estações aqui em Brasília, nós podemos falar, por exemplo, a água mineral, o Parque Nacional de Brasília, o Parque da Cidade, o Parque Olhos d'Água. Eles são todos caracterizados dentro de um critério de uso dessa área de conservação. A legislação é regida pelo Código Florestal e existe uma outra área também, que é a área de proteção privada. Isso aí é um caso de um grande fazendeiro que possui ali uma nascente, que possui um córrego, um rio, que possui uma área de vegetação nativa, e essa área deve ser preservada. No caso da proteção privada, é chamada de RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. O Código Florestal também é a legislação que vai ordenar a sua instalação, a sua regulamentação. E aí você tem, então, o sistema de unidades de proteção da natureza no Brasil. Bem, aqui nós temos um gráfico onde nós temos os 6 principais domínios morfoclimáticos brasileiros e suas principais características, nas 3 vertentes, climática, relevo e vegetação. Bem, para finalizar, vamos fazer uma atividade. Realizar essa atividade é muito importante para a fixação do conteúdo. Copiar no caderno o mapa da página 32, o mapa dos domínios morfoclimáticos, ler 2 vezes, fazer uma leitura bem detalhada das páginas 32 a 37 e responder as questões 7, a questão 7,
os itens A, B, C e D. Muito obrigado e até a